Eu queria que você nunca tivesse sido meu pai, disse sem olhar para ele, mas o vídeo que ele gravou em segredo abalou a internet. Meu nome é Ricardo Herrera, tenho 69 anos. Nasci em Zaragoza, Espanha, e durante toda a minha vida fui técnico ferroviário. Passei quase 4 décadas mexendo em trilhos, locomotivas, freios e parafusos que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Sempre fui um homem de rotina. Acordar cedo, colocar o uniforme, tomar café com minha esposa Lucia, beijar a testa do meu filho Daniel antes que ele saísse correndo para o colégio com a mochila pendendo de um lado. Era uma vida simples, sem luxo, mas com amor. Ou pelo menos, eu achava que era amor. Minha esposa morreu há 6 anos. Câncer no pulmão. Quando ela partiu, senti que metade da minha alma tinha sido enterrada com ela. Foi ela quem segurou minha mão nos dias difíceis, quem me esperava com sopa quente depois de turnos duplos. Foi ela quem me ensinou que ser homem não é endurecer, mas cuidar. E quando ela se foi o meu filho quem disse: "Pai, você não vai passar por isso sozinho. Vem morar comigo por uns tempos." Eu aceitei, meio sem chão, meio sem saber como continuar andando. Daniel era arquiteto, tinha uma vida estruturada, casado com Marta, uma mulher educada, embora um pouco distante. Eles tinham uma filha, minha neta, a pequena Noa, que na época tinha 4 anos e era o raio de sol daquela casa. No início pensei que ia ser bom estar ali, com vida ao redor, com vozes na sala, com cheiro de comida no fim da tarde. Mas o que parecia abrigo logo se mostrou jaula. Tudo começou aos poucos. Primeiro foram os olhares, depois os silêncios. Marta começou a comentar com Daniel que eu bagunçava a rotina deles, que a presença de um idoso ali deixava tudo mais lento. E Daniel, em vez de defender o pai que sempre o protegeu da vida, apenas concordava com a cabeça baixa. Um dia ouvi, sem querer, pela porta entreaberta: "Ele tá velho demais para viver aqui. Fica andando pela casa como um fantasma." Aquilo doeu. Eu, que passei a vida sustentando aquela família, agora era o fantasma da história. Comecei a me recolher. Fiquei no quarto de hóspedes, aquele quartinho frio que ninguém usava. Comia em silêncio, oferecia ajuda e era ignorado. A única que me dava um sorriso sincero era Noa. Todos os dias ela batia na minha porta e dizia: "Abuelito, vem ver meu desenho." E por ela, eu suportava tudo, porque ver os olhos dela brilhando era o único consolo que me restava. Mas um dia, tudo mudou de vez. Eu acordei mais tarde, depois de uma noite mal dormida, e encontrei Daniel na sala. Ele estava de pé, com a expressão dura, segurando meu remédio nas mãos. "Você está tomando isso?" perguntou seco. Eu disse que sim, que tomava todos os dias, só tinha esquecido na noite anterior. "Pois não parece. Você só atrapalha aqui dentro. Está sempre doente, sempre reclamando. Eu não quero que Noa cresça vendo você assim. Você me envergonha." Eu congelei. Não entendi. Eu o envergonhava? O pai que sempre o defendeu quando apanhava na escola? O homem que vendia férias para comprar seus livros? "Daniel", tentei dizer, "não precisa me ofender." Ele virou o rosto e disse com uma frieza que não conhecia nele: "Eu queria que você nunca tivesse sido meu pai." E saiu. Deixou aquelas palavras penduradas no ar como punhais. Voltei para o quarto, fechei a porta e chorei. Mas ali, naquela dor, algo em mim mudou. Eu não podia mais ser invisível na casa do meu próprio sangue. Então, naquela mesma noite, fiz o que nunca pensei fazer. Peguei meu velho celular, apoiei numa pilha de livros e comecei a gravar. A câmera estava tremida, a iluminação péssima, mas eu não estava ali para fazer um vídeo bonito. Estava ali para deixar uma mensagem. Gravei por quase 20 minutos, contando quem eu era, o que vivi, tudo o que fiz por Daniel. Falei de como segurei sua mão no hospital quando ele quebrou a perna, de como lutei contra chefes abusivos para manter o emprego e não deixar faltar comida em casa. Contei como conheci Lucia, como foi nosso primeiro beijo, como foi o dia em que Daniel nasceu. E então disse: "Talvez meu filho tenha esquecido quem sou, mas eu não esqueço quem fui, nem o que dei. E mesmo que ele não me veja mais como pai, eu sigo sendo quem sou, com dignidade." Salvei o vídeo, enviei para uma amiga antiga que trabalhava com mídias sociais e pedi que ela publicasse sem meu nome, como se fosse uma história qualquer.
Só queria que alguém soubesse, que alguém ouvisse. 2 dias depois, minha amiga me ligou, assustada. Ricardo, o vídeo tá viralizando. Mais de 200.000 pessoas viram em menos de 24 horas. Os comentários: Ricardo, as pessoas estão chorando contigo. Eu não sabia o que dizer. Eu, um velho ferroviário que mal sabia usar o celular, agora era a voz de milhares que também se sentiam esquecidos. Enquanto isso, dentro daquela casa nada mudava. Daniel e Marta continuavam me ignorando. Até que, numa tarde, ouvi um grito vindo da sala. Era Daniel, segurando o celular, pálido. É você nesse vídeo, não é? Ele perguntou. Não consegui negar. Ele me encarou por um segundo, depois jogou o aparelho no sofá e foi embora sem dizer nada. Naquela noite a casa parecia suspensa no ar. Marta não falou comigo. Noah veio ao meu quarto como sempre e me abraçou mais forte que o normal. Dormi com o peito pesado, mas com uma pontinha de alívio. Agora, pelo menos, minha história não estava mais presa naquela parede fria. Os dias que seguiram foram confusos. Comecei a receber cartas, mensagens, até visitas. Jovens que diziam que o vídeo os fez ligar para os pais. Mulheres que decidiram visitar os avós. Homens que não choravam há anos e disseram que minha fala os desmontou. Gente que nunca conheci me agradecendo por ter falado o que muitos não sabiam como dizer. Mas dentro de casa tudo seguia igual. E foi aí que decidi sair. Deixei um bilhete. Não estou fugindo. Estou voltando para mim. Obrigado por me deixar lembrar que ainda existo. Peguei minha mochila, algumas roupas, e fui para um pequeno albergue em Teruel, onde um velho conhecido tinha um quarto livre. Era simples, mas tinha calor humano. E pela primeira vez em muito tempo, fui tratado como gente. Continuei gravando vídeos, falando da minha juventude, das viagens que nunca fiz, dos medos que me mantinham acordado. Falava como se estivesse conversando com meu neto, mas na verdade, eu falava com o mundo. E o mundo escutava. Começaram a me chamar de Abuelo de Espanha. Havia uma ternura nisso que me fazia sentir vivo de novo. E um dia, em um dos vídeos, recebi um comentário que me desmontou. Você lembra meu pai? Eu nunca disse a ele o quanto o admiro. Obrigado por me ensinar a tempo. Amigos e amigas que estão aqui comigo até agora, se essa história te tocou de alguma forma, se te lembrou de alguém que você ama ou que você precisa perdoar, deixa seu comentário. Não precisa ser longo, só verdadeiro. Eu quero te ouvir. E se sentir que vale a pena continuar escutando histórias como essa, se inscreve no canal. Você não é só mais um número aqui. Você é parte da nossa roda, dessa conversa que começa com dor, mas pode terminar em cura. Agora, vamos continuar, porque o que vem a seguir é a parte que ninguém esperava. Os meses seguintes foram uma espécie de renascimento para mim. Voltei a caminhar pelas ruas com a cabeça erguida, ainda que as costas doessem mais do que antes. Fiz amizades com outros senhores no centro de convivência, participei de rodas de conversa e, certa vez, até contei uma piada antiga que fez uma sala inteira rir. Coisa simples, mas para quem passou a ser tratado como um estorvo, ouvir o som do riso vindo dos outros por sua causa é quase um milagre. Com o tempo, meus vídeos se tornaram um espaço de confissão, não apenas para mim, mas para os que me seguiam. Eles escreviam histórias parecidas. Pais esquecidos, mães desprezadas, filhos que sumiram, e cada palavra deles me lembrava que eu não era um caso isolado, não era uma exceção. O abandono tem muitas caras, mas a dor é sempre parecida. Certa tarde, estava gravando sentado em um banco da praça, falando sobre o dia em que ensinei Daniel a andar de bicicleta, quando ele caiu e esfolou o joelho, e eu, em vez de brigar, sentei no chão com ele e disse: cair faz parte, filho. Mas se a gente levanta com coragem, a dor passa mais rápido. Eu mal terminei de contar isso e percebi que havia uma mulher parada à minha frente, com os olhos marejados. Era Marta. Ela parecia menor do que eu lembrava. Usava um casaco largo, o cabelo preso, e a voz tremia quando disse: vi todos os vídeos. Sinto vergonha. Eu me levantei devagar, mais surpreso do que emocionado. Ele não está bem, Ricardo. O Daniel, desde que você foi embora, ele não consegue mais dormir. Anda calado, não olha nos olhos nem da própria filha. Fiquei em silêncio.
A dor, quando volta, tem cheiro, tem som. E naquele momento eu senti tudo de novo. Por que você veio? Perguntei. Porque ele não teve coragem. Mas precisava saber. Você ainda guarda rancor? Rancor. Essa palavra sempre me incomodou. Porque o rancor paralisa. E eu já tinha sido estátua demais. Respirei fundo e disse: não guardo rancor. Mas também não guardo lugar para quem não sabe ficar. Ela assentiu, me entregou um envelope e foi embora. Dentro, havia uma carta de Daniel. A primeira que recebi dele desde que fui embora. Era curta. Dizia que sentia vergonha de si mesmo, que não sabia como havia se tornado aquele homem frio, que minha saída o fez se encarar no espelho e perceber que havia matado a melhor parte de si, a parte que sorria ao meu lado. Pediu perdão, não com palavras bonitas, mas com sinceridade. Li a carta 3 vezes. Depois sentei no mesmo banco e fiquei ali até o fim da tarde, tentando entender o que sentia. Perdoar é uma escolha silenciosa. E naquele momento, eu escolhi. Não por ele, mas por mim. Noah foi me visitar uma semana depois. Correu para o meu colo como se nunca tivesse se afastado. Tinha crescido, falava mais rápido, ria mais alto. Trouxe um desenho onde estávamos os dois olhando uma estrela. Essa estrela é você, abuelito. Porque brilha mesmo quando eu não vejo. Não sei como não chorei ali mesmo. Talvez porque meu coração já estivesse cheio demais para derramar. Voltei a ver Daniel depois de 6 meses. Ele apareceu no albergue com um casaco velho e os olhos fundos. Não veio com discursos nem promessas. Só perguntou: você quer tomar um café comigo? E eu disse que sim. No café não falamos do passado. Falamos da infância, da minha mulher, do tempo. Ele me contou que pediu afastamento do trabalho, que começou a fazer terapia. Disse que se sente como se tivesse dormido por anos. Eu te machuquei, pai, disse olhando para o chão. E se hoje eu consigo dizer pai de novo, é porque você me ensinou até quando ficou em silêncio. Eu só sorri. A gente precisa saber a hora certa de ficar quieto. E às vezes, é no silêncio que o outro consegue se ouvir pela primeira vez. Ele me perguntou se eu voltaria a morar com eles. Eu balancei a cabeça. Disse que não, que agora era meu tempo, que ele precisava construir um lar com base no respeito, e que eu também tinha que continuar construindo o meu, ainda que mais simples, ainda que sozinho. Mas quero ver Noah. Sempre. Ele assentiu. E ali, naquele pequeno café escondido entre as ruelas, reconectamos o fio que tinha se rompido. Não com um abraço, mas com um entendimento. E você que me ouve agora, talvez tenha alguém com quem precisa se reconectar. Talvez você esteja do lado do abandono, ou do abandono cometido. O que eu posso te dizer é isso. Nunca é tarde. Mas também nunca é fácil. É preciso coragem, humildade e, acima de tudo, amor. Você quer que essa história continue? Fique comigo. Ainda temos muito o que lembrar, muito o que viver. E no próximo bloco vou te contar como minha vida tomou um novo rumo e como um garoto que nunca me conheceu acabou mudando minha história para sempre. Os meses que seguiram foram como uma nova estação na minha vida. Uma primavera inesperada depois de um inverno longo e cruel. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia vivo, não só respirando, mas existindo com propósito. A cada visita de Noah, a cada mensagem que chegava pelo canal, eu percebia que havia um espaço no mundo onde eu ainda era necessário. Não por obrigação ou pena, mas porque meu jeito de ver a vida tocava o que muita gente carregava em silêncio: a dor de ser esquecido. Com a ajuda do Sérgio, tudo se organizou. Criamos playlists com temas específicos, criamos uma vinheta simples com meu nome e uma musiquinha leve que ele escolheu. E eu fui me acostumando com a ideia de ser ouvido por milhares de pessoas que nunca vi, mas que pareciam me conhecer profundamente. Gente que me chamava de abuelo, de tio Ricardo, de voz do coração. E sabe o mais bonito? Eu também passei a conhecê-los. Pelos comentários, pelas histórias que contavam, pelos desabafos anônimos que chegavam no meu e-mail. Um dia, recebi uma carta escrita à mão, com caligrafia tremida, de uma senhora chamada Consuelo de Burgos. Ela dizia: nunca tive filhos. Cuidava da minha irmã doente e depois dos meus pais. Agora só tenho um rádio e seu canal. Ouvir sua voz me dá coragem de continuar acordando.
Guardei aquela carta dobrada na minha carteira. Está comigo até hoje, porque ela me lembra que, mesmo sem querer, minha dor virou alento. Nesse mesmo período, Daniel começou a se aproximar de verdade. Não com flores nem promessas, mas com presença. Às vezes ligava apenas para perguntar como estava o tempo no bairro onde eu morava. Outras vezes passava com Noah só para me levar pão fresco e tomar café em silêncio. O que antes era uma ausência barulhenta, agora se transformava em presença discreta, mas firme. Eu sabia que ele não sabia como pedir perdão, que honestamente já não era disso que eu precisava, porque o verdadeiro arrependimento aparece no olhar de quem permanece. Numa dessas visitas, enquanto Noah desenhava no chão da sala, Daniel me pediu para ir até a varanda. Sentamos lado a lado. Ele demorou alguns minutos, depois falou baixo. Fui na escola outro dia buscar a Noah, e ela disse para a professora que o avô dela era famoso, que ele salvava corações com palavras. Ele parou, fez uma pausa, e então disse: Pai, eu não sei o que houve comigo. Eu não sei quando virei alguém tão duro, tão ingrato, mas a cada vídeo seu, eu me vejo em silêncio, e me pergunto se ainda dá tempo. Eu coloquei a mão no ombro dele sem dizer nada, porque às vezes a maior resposta que podemos dar é não ir embora. Na semana seguinte, Noah me surpreendeu com um presente feito por ela mesma, um pequeno caderno com colagens e desenhos nossos. Em uma das páginas, ela escreveu com aquelas letras tortinhas de criança: Abuelito, você é meu melhor amigo. Você me ensina a ver o mundo bonito. Foi ali que entendi que, mesmo sem ter sido um pai perfeito, eu estava conseguindo ser o avô que ela precisava. E isso para mim era redenção. Sérgio continuava firme ao meu lado. Jovem, inquieto, cheio de planos. Disse que queria estudar comunicação porque queria contar histórias como as minhas. Um dia, em meio a uma caminhada, ele me disse algo que guardo com carinho. Senhor Ricardo, o senhor não tem ideia do tamanho da semente que plantou. O senhor é o avô de uma geração que se perdeu e que agora está tentando voltar para casa. Aquilo me pegou de jeito e me fez refletir. Talvez eu não estivesse curando só minha história. Talvez eu estivesse participando de alguma forma de uma cura coletiva. Um tipo de reconciliação silenciosa que atravessa gerações, que não precisa de palco, mas de escuta. E foi nessa fase, de retomada, de reaproximação, que recebi o diagnóstico. Algo simples, rotineiro, um exame de pulmão, mas que acendeu um alarme que eu não queria ouvir. Os médicos foram diretos. Achamos uma lesão pequena. Pode não ser nada grave, mas precisa ser investigada. De novo o pulmão. De novo a mesma sombra que levou Lucia. Como se o tempo quisesse brincar de repetir histórias, só para ver se agora eu agiria diferente. Fiquei atordoado por 2 dias. Pensei em não contar para ninguém. Mas logo percebi que esconder isso seria como esconder a chuva de quem já está encharcado. Então contei. Primeiro para Sérgio, que reagiu com um silêncio assustado, e depois com um abraço que me fez sentir protegido, como se a juventude dele me emprestasse fôlego. Depois contei para Daniel, que segurou o choro como pôde. Pai, você vai vencer isso. A gente está contigo agora. E o agente foi o que mais me tocou, porque significava que, enfim, ele não estava mais só no papel de filho. Ele estava presente como homem. A cirurgia foi marcada. Não era urgente, mas necessária. E naquele intervalo de tempo entre o diagnóstico e o centro cirúrgico, gravei um vídeo diferente. Um vídeo onde não falei sobre dor, nem abandono, nem tristeza. Falei sobre o tempo, sobre o que fazemos com ele, sobre como desperdiçamos anos tentando ter razão, quando o que mais queremos no fundo é só sermos aceitos. Se você tem um pai vivo, liga para ele. Se tem uma mãe com quem não fala faz tempo, escreve. Se você é pai e sente que errou, começa de novo. Mas começa, porque um dia o tempo vai embora, e aí talvez não dê mais. Foi o vídeo mais simples que gravei, e foi o mais compartilhado. Em 3 dias passou de 1 milhão de visualizações. Recebi vídeos de famílias assistindo juntas, de idosos assistindo em hospitais, de filhos chorando ao lado de pais calados. E mais importante que qualquer número, foi saber que ali eu não estava mais sozinho. Eu era parte de algo maior. A cirurgia correu bem. A lesão era benigna, mas aquela experiência me mudou. E quando voltei para casa, Daniel me esperava com uma surpresa.
Havia organizado uma roda de conversa no centro comunitário, onde dezenas de pessoas estavam ali para me ouvir. Eu, um velho ferroviário de Zaragoza, agora era chamado de El Hombre que nos hizo recordar. Naquela noite, depois de tudo, sentamos eu, Daniel, Noah e Sérgio no quintal. Noah perguntou se eu tinha medo de morrer, e eu respondi: não, minha pequena, eu só tenho medo de ser esquecido, mas agora acho que nem isso mais me assusta. Ela sorriu, e então disse: você nunca vai ser esquecido, porque você é o banco da praça, o coração do desenho, a voz do vídeo e o herói do meu caderno. Nesse momento eu soube que o final dessa história não viria com silêncio. Ele viria com legado. No próximo bloco, vou te contar como uma gravação feita com um celular velho, num quarto gelado, transformou minha vida e tocou corações no mundo inteiro. Porque o que vem a seguir não é só o fim de uma história, é o nascimento de muitas outras. Na manhã em que postei aquele último vídeo, o mais íntimo e talvez o mais difícil de gravar, senti algo diferente no ar. Não sei explicar. Era como se o mundo tivesse ficado mais devagar. Tomei meu café olhando pela janela do pequeno quarto do albergue. O vapor da xícara subia devagar, e a luz do sol cortava a parede branca como um fio de esperança. Ainda havia um leve desconforto no peito, uma lembrança da cirurgia recente. Mas o que doía de verdade não era físico. Era aquela saudade do que ainda não vivi, do que poderia ter sido com Daniel, se as coisas tivessem sido diferentes desde o início. Mas talvez, pensei, as coisas só acontecem como podem acontecer. E que bom que, mesmo tarde, ele teve coragem de voltar. Que bom que eu tive coragem de não me calar. Nas horas seguintes, o vídeo explodiu de uma forma que nem Sérgio esperava. Ele entrou no quarto ofegante, segurando o celular. Senhor Ricardo, já são quase 2 milhões. Gente de tudo que é canto da Espanha, até do México, da Colômbia. Tem uma senhora que comentou que assistiu o vídeo ao lado do pai que está com Alzheimer. Ela não ouvia a voz dele há dias, e enquanto o senhor falava, ele começou a chorar e a dizer "perdona-me", repetidamente. Fiquei em silêncio, porque existem momentos em que o coração fala mais alto que qualquer resposta. Uma lágrima escorreu e caiu na borda do café. Não por tristeza, mas por uma espécie de alívio profundo, de saber que eu, um velho ferroviário quase esquecido, estava resgatando vozes que pareciam perdidas no tempo. Naquela tarde, Daniel chegou. Não avisou. Só apareceu. Trazia consigo uma caixa simples de madeira com fotos antigas nossas, cartinhas que Lucia havia escrito para mim quando éramos jovens, e 2 cadernos de desenhos de Noah. A gente nunca olhou isso junto, pai. E acho que é hora de começar a guardar as memórias certas. Nos sentamos no chão. Sim, no chão. Como 2 crianças que ainda sabiam brincar com o passado sem deixar que ele ferisse o presente. Daniel me mostrou uma foto que tiramos no dia em que ele entrou na universidade. Eu estava de bigode com o uniforme do trabalho, e ele com a camisa azul que eu comprei com meu 13º salário. Nunca te agradeci por isso, ele disse. E mesmo assim, você me deu tudo. Eu respondi com os olhos, porque ali, naquela troca muda, sabíamos que palavras já não bastavam. Foi então que Noah entrou correndo. Trazia uma folha de papel dobrada. Abuelito, fiz isso na escola. É você. Era um desenho, claro. Desenhos de criança, com linhas tortas, mas com alma. Eu estava sentado num banco com um coração enorme no peito e do meu lado ela com uma flor na mão. A professora pediu para desenhar nosso herói e você é o meu. Respirei fundo. Fechei os olhos por um segundo. Pensei em tudo. Na dor, na ausência, nos gritos, nos dias em que fui chamado de incômodo. Pensei no dia em que saí daquela casa achando que nunca mais veria minha família sem sentir vergonha. E agora, minha neta me chamava de herói. Herói. Não por ter vencido grandes batalhas, mas por ter suportado todas elas sem perder o coração. Depois daquele momento, as visitas se tornaram parte da rotina. Daniel me levava para caminhar, conversávamos sobre a vida, e aos poucos, ele foi se tornando novamente meu filho, não só por sangue, mas por reconexão. E eu estava renascendo, mas o mais impactante ainda estava por vir. Sérgio me acordou numa manhã, batendo na porta com uma expressão assustada.
Você foi convidado para falar no parlamento. Querem ouvir sua história como símbolo de respeito à terceira idade. Querem mostrar seu vídeo em rede nacional no Dia Internacional do Idoso. O senhor entende o que isso significa? O país vai ouvir sua voz, Ricardo. Eu não entendi de imediato, mas quando cheguei lá, dias depois, e vi minha imagem num telão enorme, com centenas de pessoas em silêncio escutando meu desabafo, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido: reconhecimento, não por vaidade, mas por justiça. Uma vida inteira de silêncio finalmente sendo ouvida. No meu discurso eu disse: talvez eu não viva mais tantos anos, talvez meus dias estejam mais curtos do que longos, mas se hoje eu puder dizer que valeu a pena, é porque aprendi que dignidade não se pede, se vive. E mesmo quando nos tiram tudo, enquanto houver respeito, ainda somos inteiros. Ao sair, fui abraçado por desconhecidos, jovens e idosos. Um menino de 12 anos me disse que ia visitar o avô naquela tarde. Um homem de 60 disse que ligaria para o pai depois de 20 anos sem falar. E uma mulher de olhos marejados segurou minha mão e sussurrou: "Graças por recordar-me quem sou." De volta à minha casa simples, sentei-me no velho banco de madeira no quintal. A luz da tarde era suave, e o vento carregava o cheiro das flores que plantei com Noah semanas antes. Abri um dos cadernos de Lucia, onde ela rabiscava frases que lia em livros. Uma delas me saltou aos olhos: "Nadie muere se deixa raízes." Ninguém morre se deixa raízes. Sorri. A noite chegou devagar. Daniel, Noah e até Marta vieram jantar comigo. Não havia discursos, nem desculpas longas. Apenas pratos na mesa, vozes misturadas e risos sinceros. Noah me pediu para contar uma última história antes de dormir. Mas tem que ser uma história de verdade, abuelito, não inventada. Eu segurei sua mão e disse: "Então vou te contar a história de um homem que quase foi esquecido, mas decidiu que não seria. Se você ficou comigo até aqui de coração aberto, saiba que essa história também é sua. Porque enquanto alguém ouve, ninguém está sozinho. Agora eu te peço algo sincero, de homem para homem, de mulher para mulher, de coração para coração. Se essa história tocou algo em você, deixa um comentário. Conta para mim quem é teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, ou conta sobre você. Esse canal não é feito para multidões, é feito para pessoas que sentem. E se você sentiu, você já faz parte. Se quiser ver outras histórias como essa, que mexem com a alma, que fazem lembrar, chorar e talvez até perdoar, assiste um dos vídeos que estão aparecendo aí na tela. Cada um deles guarda uma vida, uma emoção, um aprendizado. Porque aqui, a gente não inventa, a gente lembra. E às vezes lembrar é o único jeito de continuar.